Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 20 curiosidades sobre a baixa visão. É muita curiosidade para um vídeo só, não é mesmo? Então fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar de cada uma das curiosidades que eu vou trazer aqui para vocês. E depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai entender um pouquinho mais sobre essa deficiência que é tão pouco conhecida. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui no meu canal eu falo sobre a minha deficiência visual. Inclusive vou estar deixando aqui no box de descrição um link onde eu falo só sobre esse assunto, né? Tem uma playlist aqui no canal que eu falo só sobre esse assunto. Além disso, eu também vou estar deixando o meu link de afiliados à Amazon. Comprando nesse link, pode comprar qualquer coisa, tá? Vocês não tiram nada mais do bolso de vocês e vocês me ajudam com uma pequena comissão, desde que vocês usem o link que está aqui na descrição. Muito obrigada, inclusive, a cada um de vocês que usam meus links. Mas agora vamos para o conteúdo das 20 curiosidades que eu sei que vocês já estão aí se coçando, muito curiosos para saber essas 20 curiosidades que eu vou trazer para vocês. A primeira curiosidade que eu vou trazer aqui para vocês é que baixa visão é diferente de cegueira. Por mais que a pessoa que tem baixa visão e o cego sejam considerados deficientes visuais, ambos são diferentes um do outro. Por quê? A pessoa que tem baixa visão, ela ainda tem um resíduo visual, ou seja, ela consegue sim enxergar algumas coisas. Por exemplo, a minha visão ela é nítida, porém tem algumas coisas que por conta do tamanho meu olho não tem a capacidade de enxergar, digamos assim. Então essa é a explicação assim mais breve para vocês. Aqui tem vídeo onde eu falo só sobre baixa visão, explicando para vocês. Inclusive foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui pro canal e eu tenho um carinho enorme por esse vídeo. Basicamente a primeira curiosidade é isso, né? Quem tem baixa visão é deficiente visual, tem todos os direitos de uma pessoa com deficiência, porém a gente enxerga algumas coisas, mas não tudo. Segunda curiosidade, a pessoa que tem baixa visão é sim considerada deficiente visual e tem todos os seus direitos reconhecidos. A gente tem dificuldade para fazer muitas coisas, a gente vai usar muitos auxílios, por exemplo, uma lupa, um telescópio para a gente conseguir ler, né? Nem telescópio, é telelupa para conseguir ver as coisas. Mas, apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações e por mais que a gente enxergue alguma coisa, a gente é sim considerado deficiente visual. A terceira curiosidade é que existem inúmeras causas que podem levar a pessoa a ter uma deficiência visual baixa visão. Por exemplo, o glaucoma, o diabetes, uma retinopatia da prematuridade, a catarata congênita, que foi o que levou, né, eu a ter uma baixa visão. Além disso, tem as causas adquiridas, né, como por exemplo um acidente, um trauma. Então, existem muitas causas que podem fazer com que a pessoa ela ou nasça com baixa visão ou ela adquira ela ao longo da sua vida. Quarta curiosidade, vocês sabiam que a baixa visão é mais comum em idosos? Isso justamente por conta do envelhecimento natural, né, da idade, e ao longo do tempo que a gente vai envelhecendo, a gente vai adquirindo ali algumas doenças oculares e isso ao longo do tempo pode levar a uma baixa visão. Então, normalmente, idosos são mais comuns de ter baixa visão, mas pessoas jovens também podem ter baixa visão, inclusive eu, por exemplo. Estou aqui de exemplo para vocês. A quinta curiosidade é que muitas pessoas que têm baixa visão têm um campo visual restrito. O que isso significa? Que por mais que ela esteja aqui em um ambiente, tá muita coisa aqui no olho dela, ela não vai ver tudo daquele ambiente, ela vai ver algumas coisas daquele ambiente. É como se, como é que eu vou explicar para vocês? É como se seu olho ele não conseguisse prestar atenção no 360, você só conseguisse prestar atenção em 80%, 80 graus, sabe? Não tem aquela visão de 360 graus? Então, é como se a gente conseguisse enxergar só 80 graus. Eu não sinto isso no meu olho, eu percebo que meu olho ele não tem essa restrição aí, não tem essa diminuição do campo visual, eu consigo perceber as coisas, mas eu vejo que a minha visão ela é muito mais central à periférica. A sexta curiosidade é sobre visão central e visão periférica, que eu acabei falando aí no finalzinho da outra curiosidade, né? Que a minha eu percebo que ela é mais central. Então, gente, existem pessoas com baixa visão que vão ter uma visão mais central. O que significa? Significa que ela vai conseguir enxergar as coisas mais aqui, ó, no centro do olho. Ou seja, que pessoas que têm uma visão central têm mais facilidade para leitura. Por mais que eu tenha dificuldade em conseguir enxergar uma coisa muito pequena, mas com o auxílio de uma lupa, por exemplo, o auxílio de uma coisa que aumente o tamanho da fonte ou aproximando assim, eu consigo ler.
Porém, tem pessoas com baixa visão que têm a visão mais periférica, ou seja, elas conseguem ver mais o que está aqui, ó, na sua lateral e não o que está aqui na sua visão central. Com isso, essas pessoas vão ter dificuldade na leitura, mas elas têm mais facilidade na hora de se locomover na rua, sabe? Eu, por exemplo, sinto que eu tenho mais dificuldade assim na hora de me locomover na rua, porque eu não tenho muito essa visão aqui periférica de prestar atenção em tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, porque a minha visão ela é mais central. Mas é isso, gente. Existem pessoas com baixa visão que têm mais visão central e tem outras pessoas, por outro lado, que têm mais visão periférica. Sétima curiosidade. Vocês sabiam que as pessoas com baixa visão, mesmo usando óculos, mesmo usando lente de contato, elas não têm a sua visão perfeita? Vamos lá. Por exemplo, quem tem uma miopia vai lá no oftalmologista, faz o exame, compra lente, né, ou lente de contato ou óculos e consegue corrigir essa miopia e ela enxerga tranquilamente, beleza? Nós que temos baixa visão, quando a gente vai no oftalmologista, por mais que muitas vezes a gente usa óculos, por exemplo, eu uso mais por conta da miopia, do astigmatismo, do estrabismo, não pela baixa visão em si, porque a baixa visão não corrige com óculos, certo? A baixa visão, ela é uma deficiência visual que não tem correção, digamos assim. Então, a curiosidade aqui é que nem todas as pessoas com baixa visão vão usar óculos e quando elas usam óculos não é para corrigir a baixa visão, é para corrigir outras coisas que ela tem ali no seu olho. Oitava curiosidade, o uso de lupas e tecnologias que ajudam a gente no nosso dia a dia é muito comum, porque o nosso olho ele não consegue ver as coisas só com ele mesmo, né? Tem coisas assim mais manual, por exemplo, lavar uma louça, limpar uma casa, eu consigo fazer sem usar uma lupa, sem usar alguma tecnologia ao meu favor, certo? Porém, na hora da leitura, por exemplo, eu já preciso de uma lupa, ou eu uso o Kindle, que é o mais confortável para mim, porque eu consigo deixar a fonte bem grandona. Então, assim, a tecnologia, a lupa e tecnologias assistivas, principalmente, ajudam muito pessoas com deficiência visual no seu dia a dia. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo onde eu falo só sobre tecnologias assistivas para quem tem deficiência visual. Uma curiosidade, vamos falar sobre dispositivos eletrônicos. Muitas vezes os dispositivos eletrônicos, eles vêm com alguns equipamentos, algumas tecnologias que nos ajudam no nosso dia a dia, como por exemplo o leitor de tela, né, que é o VoiceOver, ou o Talkback, uma lupa que você também pode estar ativando para conseguir ler as coisas, ou simplesmente ser como eu, né, dar uma pinça ali nas coisas e conseguir aumentar o tamanho de tudo que você está vendo. Aqui tem um vídeo que eu mostro como que eu uso o celular no dia a dia, vou deixar para vocês também na descrição. Outra coisa também, existem vários aplicativos que nos ajudam no nosso dia a dia. Então o celular, né, eu falo que é a extensão do meu corpo. Eu faço muita coisa com o meu celular, inclusive quando eu não consigo ver alguma coisa, eu vou lá, tiro uma foto, dou um zoom e aí eu consigo ler o que está escrito. Eu faço muito isso com embalagem de alimentos, com rótulo de alimentos, porque basicamente eu não consigo ver a data de validade do produto, eu não consigo ver quais são os ingredientes que tem ali naquele produto, o modo de preparo, a tabela nutricional, eu não consigo ver isso, a não ser que seja um alimento realmente com uma embalagem muito grande e que eles aproveitaram esse espaço e colocaram essas informações em um tamanho grande. Mas na maioria das vezes isso não acontece. Então, para que eu tenha acesso a isso, ou eu uso um aplicativo ou eu uso a câmera do meu celular. Na maioria das vezes eu uso a câmera, gente, porque é mais prático, né? Às vezes eu estou ali no supermercado e quero ver a data de validade daquele produto que eu estou achando um pouco estranho. Vou lá, tiro uma foto, dou um zoom e consigo ver. Outra coisa também, quando eu vou usar a máquina de lavar roupa, eu também dou zoom e aí eu consigo ver. Ou seja, o celular e a tecnologia ela anda lado a lado com a gente, né? E o celular é a extensão, assim, do nosso corpo, que a gente consegue fazer muita coisa com ele. E a 10ª curiosidade é sobre treinamento visual. Tem algumas pessoas que fazem treinamentos visuais que é justamente para você aprender a usar o seu resíduo visual, para você aprender a usar a acuidade visual que você tem na hora de fazer as atividades. Eu lembro que quando eu era criança, eu fui no Instituto de Olhos em Salvador e eu fazia uma reabilitação meio que assim visual, algumas atividades que elas me ensinavam como que eu poderia usar o meu olho da melhor forma possível. Isso é muito importante porque a gente tem um resíduo visual e a gente tem sim que usar esse resíduo visual. Eu entendo que o olho da gente é como um músculo. Se a gente não treina ele, ele atrofia. Então a gente tem que treinar o nosso olho para que ele esteja sempre em movimento ali e não atrofie, não diminua a nossa qualidade de enxergar.
Isso pode acontecer ao longo do tempo, é natural, né, da nossa visão ir diminuindo. Isso acontece até com pessoas que não têm nenhuma deficiência, mas se a gente usa ele, está sempre ali fazendo uso, é muito importante isso. Então, treinamento visual, reabilitação visual é uma coisa muito interessante e muitas pessoas fazem isso para melhorar a qualidade de vida e conseguir enxergar melhor, da melhor forma possível, né, mesmo não enxergando tão bem. A 11ª curiosidade é sobre o alto contraste. Gente, alto contraste é uma coisa assim muito importante para a gente. Porque, por exemplo, deixa eu explicar para vocês como que seria o alto contraste. Imagina que eu tenho aqui uma faixa escrita Bom Dia. Nesse Bom Dia eu coloquei uma letra rosa bebê e o fundo branco. Isso significa que não tem alto contraste e a gente não vai conseguir ver. Por outro lado, se eu coloco o fundo branco e a letra preta, isso traz um alto contraste e facilita que a gente consiga enxergar as coisas. Eu quero trazer um vídeo para vocês mostrando vários exemplos de como eu enxergo as coisas, principalmente voltado para a embalagem de alimentos, que eu acho que as embalagens têm muitas cores, muitas coisas assim que eu posso explicar para vocês. Então, estou pensando aí direitinho, elaborando como que eu posso trazer para vocês. Mas sim, o alto contraste é muito importante no nosso dia a dia para a gente conseguir enxergar as coisas. 12ª curiosidade. Pessoas com baixa visão têm dificuldade com luz muito forte, né? Eu falo que a iluminação ela é importante para a gente, sim, ela é importante, mas em uma determinada quantidade. Quando é demais, o nosso olho acaba cansando. Por exemplo, ali fora tá um sol, assim, rachando, né? Tá fazendo muito sol. Se eu sair ali agora, eu vou ter dificuldade para andar. O que me ajuda é que esse óculos aqui, ele escurece no sol, ele escurece em ambientes que são muito claros, justamente para me trazer esse conforto, porque eu tenho sensibilidade à luz. Inclusive, várias pessoas que têm baixa visão têm essa sensibilidade à luz, certo? Então, a iluminação é importante, sim, mas desde que ela seja uma iluminação meio que controlada, que não seja tão exagerada assim, porque o nosso olho, ele cansa também quando tem uma iluminação muito escancarada. Inclusive, a título de curiosidade para vocês, eu gosto muito mais de sair na rua quando tá nublado do que quando tá aquele solzão, sabe? Eu sinto meu olho mais confortável quando tá nessa situação. 13ª curiosidade. Tem algumas pessoas com baixa visão que têm cegueira noturna. O que seria essa cegueira noturna? É como se a pessoa ela tivesse uma dificuldade muito além de enxergar à noite. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de enxergar à noite, mas não é tanto quanto uma cegueira noturna. Por exemplo, eu estava conversando com uma amiga esses dias e ela me falou que é assim, durante o dia ela consegue ver a rua dela, consegue ver as casas e tudo mais. À noite, ela não consegue ver a rua, ela não consegue ver as casas. Então, assim, para vocês verem como realmente à noite a visão daquela pessoa diminui gradativamente, né? Diminui bastante. Então, essa é a tal de cegueira noturna, é como se a pessoa realmente não conseguisse enxergar à noite a mesma coisa que ela enxerga durante o dia. Muitas pessoas, como por exemplo quem tem retinose pigmentar, sofrem desse mal aí da cegueira noturna. 14ª curiosidade, eu até falei um pouco sobre isso para vocês, mas é o seguinte, existe a baixa visão congênita e a baixa visão adquirida. Basicamente, a congênita é quando você nasce com ela ali, que você herdou no ventre da sua mãe, e a adquirida é quando você adquire ao longo da sua vida, seja por um trauma, um acidente ou qualquer coisa que venha fazer com que você tenha baixa visão. Ou seja, não são só pessoas que nascem com baixa visão. Ao longo do tempo, você pode se tornar uma pessoa com deficiência com baixa visão, a depender do que acontece aí no seu dia a dia, na sua visão. 15ª curiosidade. A baixa visão impacta muito a nossa vida cotidiana, né? O nosso dia a dia. Porque imagina, tarefas simples como ler um livro, a gente não consegue simplesmente pegar ele, sentar ali e ler. A gente tem que pegar o livro, pegar uma lupa e ficar com a lupa e o livro ao mesmo tempo. É por isso que eu gosto muito de ler livro, mas eu tenho optado muito mais pelo Kindle, porque ele me traz uma praticidade assim gigantesca. Por exemplo, outra dificuldade que a gente tem, passar roupa é muito difícil. Varrer a casa eu até consigo, mas sempre fica uma coisinha ou outra ali que eu não consegui perceber. Lavar louça, principalmente louça transparente, também é uma coisa assim bem difícil. A gente consegue lavar, mas às vezes fica uma sujeirinha ali, alguma coisa que a gente não vê no nosso dia a dia. Mas isso faz parte, gente. Eu falo muito assim que não tem como você ter baixa visão e ser perfeccionista, sabe? Porque a gente não vai conseguir basicamente enxergar para conseguir fazer tudo perfeito. Então não tem como. Então, sim, a baixa visão ela afeta o nosso cotidiano porque a gente não consegue fazer
todas as atividades de uma forma assim como uma pessoa normal, né? Em muitas atividades a gente vai precisar adaptá-las para conseguir fazer, mas isso não significa que a gente não vai conseguir. A gente sim consegue fazer todas as atividades, desde que a gente aprenda como adaptar aquilo para o nosso olho, para a nossa visão e conseguir fazer isso da melhor forma possível e com segurança no nosso dia a dia. 16ª curiosidade. Vocês sabiam que pessoas com baixa visão podem se usar bengala para se locomover? Pois é, não é só a pessoa que é cega que usa bengala para se locomover no seu dia a dia. Inclusive, só a título de curiosidade para vocês, a bengala de quem é cego é branca e a bengala de quem tem baixa visão é verde. Essas cores diferentes, assim, distintas, são usadas justamente para diferenciar uma pessoa da outra. Porque imagina que você está vendo uma pessoa com a bengala verde andando na rua, né? E aí pega o celular e você vê que o celular dela não tem o leitor de tela. Você vai achar que a pessoa está mentindo, só que ela não está. Ela tem baixa visão. A gente enxerga algumas coisas, temos dificuldades para algumas coisas, mas a gente consegue fazer as nossas coisas com adaptação e a gente sim enxerga o mundo de um jeito diferente, mas a gente enxerga. E o cego, muitas das vezes, ele não vai enxergar o que está se passando ali no mundo, né? Tem cego que tem sim visão de alguns vultos, de algumas iluminações, mas diferente do baixa visão, né? O baixa visão, ele consegue ter uma visão assim mais ampla, digamos assim, em relação a uma pessoa que é cega. 18ª curiosidade. É muito importante que uma criança com baixa visão que seja diagnosticado quanto antes para que haja estimulação visual. O que é isso? É basicamente você aprender a usar o seu olho da melhor forma possível. É você aprender que existem tecnologias assistivas, é você aprender que existe uma lupa, que existe braille, que existe bengala, que existem várias coisas que vão te auxiliar no seu dia a dia. Então, quanto antes você começa a treinar o seu olho, você começa a aprender a viver com baixa visão, vai ser melhor para você. Então, é importante que seja diagnosticado antes para que esse estímulo visual na criança seja feito e ela consiga viver de uma forma mais independente. 19ª curiosidade. É muito importante que uma pessoa com baixa visão ela tenha apoio psicológico, porque imagina, você está aí na sua adolescência, por exemplo, onde 1000 coisas estão acontecendo na sua vida, está passando tanta coisa na sua mente, e você ainda tem uma deficiência visual que você não consegue se locomover de uma forma assim segura, com muita segurança, você não consegue reconhecer as pessoas na rua, então isso afeta o seu psicológico. Então é muito importante que uma pessoa com baixa visão, ela faça terapia, ela tenha acompanhamento psicológico justamente para viver de uma forma mais saudável, digamos assim. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo só por curiosidade e não tem deficiência visual e conhece alguém que tem deficiência visual ou mãe de alguém que tem deficiência visual, encaminha esse vídeo, porque realmente a terapia ela pode salvar a vida de uma pessoa que tem deficiência visual. E quanto antes ela é inserida na vida da pessoa, melhor vai ser o desempenho dela na vida adulta, melhor vai ser a vida dela e a forma como ela lida com essa deficiência. Porque realmente eu vou dizer para vocês, não é fácil, mas tudo a gente aprende. A vida está aí acontecendo e a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E a terapia ela vem justamente para isso, para te auxiliar e ajudar a fazer com que você viva com essa deficiência da melhor forma possível. E no 20, eu quis trazer aqui para vocês que é muito importante a gente ter inclusão e acessibilidade. Eu sei que esse tema é um tema muito falado e que a gente tem avançado muito em relação à inclusão e à acessibilidade, né? Desde que eu nasci até agora, eu tenho visto que a sociedade está caminhando por um caminho mais inclusivo, mas ao mesmo tempo eu sinto que é importante estar aqui na internet e trazer esse conteúdo para vocês, para que vocês tenham mais empatia e exerçam mais essa inclusão e essa acessibilidade para com as pessoas com deficiência. E principalmente que os líderes aí, né, da nossa cidade possam fazer com que a nossa cidade seja cada vez mais acessível, com menos buraco, para que a gente não caia do nada na rua. Então, inclusão e acessibilidade é algo importante não só para pessoas com deficiência, mas para pessoas que não têm nenhuma deficiência também. Porque imagina, né? Imagina que você está vivendo a sua vida tranquila e do nada aconteceu um acidente e você se tornou uma pessoa com deficiência. Então, quando isso acontece com você, é quando você percebe que a sociedade ela não está preparada para isso. Ela não está inclusiva e acessível o suficiente para você. Então, assim, inclusão e acessibilidade é muito importante para todas as pessoas. E eu espero que a gente possa estar caminhando
cada vez mais rumo a uma inclusão e uma acessibilidade maior para todas as pessoas. E essas são as 20 curiosidades sobre a baixa visão. Acho que eu falei muito, estou aqui um pouco até com minha garganta um pouco seca. Espero que esse vídeo tenha te agregado de alguma forma, que você tenha aprendido algumas curiosidades sobre a baixa visão. Peço que você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber dessa informação. E se você ficou até aqui, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui para você. Um beijo e até o próximo vídeo.